Olá para você que nos assiste, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 15 de agosto de 2022 e como prometido eu vou terminar o tema que eu tinha começado no último vídeo. Hoje eu vou falar a respeito daquelas acusações que costumeiramente estão aparecendo, dizendo que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja que persegue esquerdistas ou aqueles adeptos às ideologias de esquerda. Deixa eu explicar uma coisa para você. Se você quer se associar a qualquer clube, a qualquer entidade, a qualquer sociedade, você tem que se adequar aos termos daquela entidade, daquela sociedade, etc. Na Igreja Presbiteriana do Brasil é a mesma coisa. Ela tem uma constituição e para que você possa ser um membro da Igreja Presbiteriana com todos os seus direitos e deveres, você tem que aceitar os termos. Então nós entendemos que a igreja é a comunidade das pessoas redimidas, ou seja, aquelas pessoas que acreditam na inspiração da Bíblia, acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus e que reconhece que ali estão elencados diversos pecados e você tem que se arrepender deles e buscar pela força do Espírito Santo viver de modo adequado. Se a pessoa não aceita isso, ela não vai conseguir se tornar membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E se ela já tiver sido membro alguma vez, ela conseguiu chegar a ser membro, e ela começa a defender essas ideias contrárias à Bíblia, ela vai sofrer um processo disciplinar que pode resultar com a sua expulsão. Claro que o processo disciplinar dentro da igreja, ela busca o arrependimento do pecador e não simples e puramente puni-lo. O que acontece, o que está acontecendo nessa situação toda? Foi discutido um documento lá na reunião do Supremo Concílio em Mato Grosso, no último mês de julho, onde pediam para que a Igreja Presbiteriana se posicionasse a respeito de membros da igreja que tinham ideias ou seguiam a ideologia de esquerda. E a mídia teve acesso a esse documento e começou a ventilar que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja bolsonarista, é uma igreja que está alinhada com as ideias do Bolsonaro, que defende o Bolsonaro e que se você for um membro dessa igreja e falar mal dele, você vai sofrer consequências, vai sofrer perseguições e pode acabar sendo expulso. Só que na verdade não é nada disso. Como eu já disse, se você não se enquadrar naquilo que está previsto na legislação da igreja, você não vai se tornar membro. A igreja jamais vai impedir que você entre na igreja, qualquer um pode entrar como visitante, mas para ser membro tem que passar por um processo, que esse processo, dentre eles, vai ser perguntado para a pessoa se ela concorda com os regimes, com a administração da igreja, com a disciplina da igreja e com tudo aquilo que eu já falei, alguns pecados e tudo mais. Acontece que a Igreja Presbiteriana do Brasil, desde 1954, já disse que o comunismo ateu e materialista, ele é contraditório, ele não se enquadra com a fé cristã. E nós defendemos isso e nós entendemos que a pessoa não consegue ou não pode ser de esquerda e cristã ao mesmo tempo. Ou ela vai ser uma coisa ou outra. Tem muita gente que se diz de esquerda, mas na verdade não é. E tem muita gente que se diz cristã e não é. Então nós temos que diferenciar essas coisas. Para que a pessoa seja de esquerda, ela tem que defender as ideias de esquerda. E as ideias de esquerda, elas têm origem no materialismo e no ateísmo. É por isso que há uma incompatibilidade entre o esquerdismo e a fé cristã. A partir do momento que você não entende que há um Deus soberano, ou você não entende que o pecado entrou no mundo e ele é a causa das misérias pelas quais nós passamos, você já começa todo errado. E a partir de então você vai ver no que isso vai descambar lá para frente. Então, só para você ter uma ideia, eu peguei o artigo 1º do Estatuto do PT, que é um partido de esquerda no Brasil, e vocês vão ver o que diz lá. Diz assim: o Partido dos Trabalhadores PT é uma associação voluntária de cidadãos e cidadãs que se propõe a lutar por democracia,
pluralidade, solidariedade, transformações políticas, sociais, institucionais, econômicas, jurídicas e culturais destinadas a eliminar a exploração, a dominação, a opressão, a desigualdade, a injustiça e a miséria, com o objetivo de construir o socialismo democrático. Esse é o objetivo do Partido dos Trabalhadores e os partidos de esquerda vão seguir mais ou menos nessa linha. Então você percebe uma palavra bem interessante aqui que fala a respeito da opressão. Só para você ter uma ideia, uma das entidades que são consideradas opressoras para aqueles que defendem ideologia de esquerda é a família. A família, que é tão defendida na Bíblia, na verdade ela é considerada como um meio de opressão pelas pessoas que defendem a ideologia de esquerda. É por isso que as famílias vão ser atacadas pelas consequências das ideias de esquerda lá na frente. A desestruturação da família e etc. Então, se você for pensar claramente aí, não é difícil de entender isso, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não persegue, ela não pune, ela não processa aquele que se diz de esquerda simplesmente pelo fato dele ser de esquerda. Você vai atrás daquelas pessoas que estão indo contra a palavra de Deus. Porque a partir do momento que você aceita uma pessoa que é contra a palavra de Deus, não se arrepende dos seus pecados, etc., e você dá a oportunidade dessa pessoa se tornar membro da igreja, essa pessoa ela pode eleger pastores, presbíteros, oficiais da igreja e também ser eleito. Então, é complicado, é perigoso você ter membro que não professa a mesma fé que você. E só para você ter uma ideia, quando a gente pega algumas ideias da esquerda, você vai ver que elas vão de encontro, assim, claramente com a palavra de Deus. Então, por exemplo, uma das coisas que eles defendem é que a sociedade é que corrompe o indivíduo e não o indivíduo que nasceu mal. Para eles, o indivíduo nasce bom e a sociedade o corrompe. Ora, isso vai totalmente contra a entrada do pecado no mundo, Adão e Eva, a entrada do pecado original e aquela ideia de que todos nós somos pecadores e carentes da graça de Deus. Então, esse é um dos primeiros pontos, já começa tudo errado e a partir de então vai só errando mais. Outra ideia da esquerda, que o ladrão, na verdade, o bandido, o criminoso, ele é uma vítima da sociedade, não é mal por si só. Então você também aí você está acabando com a questão da justiça, a ideia da justiça que a Bíblia traz, a função do Estado, que é determinado ou é instituído pela palavra de Deus, por Deus, o Estado com a função de promover a justiça e a paz. Então você está indo contra, você está deixando de punir o criminoso e você está dando, na verdade, uma medalha para o cara que procede criminosamente. Então contraria a Bíblia da mesma maneira. Outra ideia que eles defendem, outra pauta, invasão de domicílio, seja na cidade, seja em âmbito rural. Você está contrariando um dos 10 mandamentos, não furtarás, você está tomando coisa do outro para si. As famosas expropriações que a esquerda gosta de defender, isso nada mais é do que você pegar coisas que é do outro para a causa revolucionária, ou seja, na época do regime militar tinham muitos sequestros, roubo a banco e tudo mais, e para eles isso era algo totalmente normal, porque você estava fazendo isso pela causa do socialismo, então era relativizado essa situação que também afronta claramente o mandamento do não furtarás. Eles defendem o aborto. Você está contrariando um dos 10 mandamentos, não matarás. Você está assassinando uma criança que está no ventre da sua mãe. Muitos países, ou quase todos que o socialismo chegou ao poder, você vê pelotões de fuzilamento. Aqueles que não defendem as mesmas ideias são mortos, são assassinados. E você já viu gente no Brasil defendendo isso. Pelotões ou paredões de fuzilamento, também contrariando o não matarás. Eles também defendem que rico é inimigo. E aí o dinheiro desse rico tem que ser distribuído para todo mundo, mesmo aquele que não trabalha e não faz nada. E quem tem a função de fazer isso seria o Estado. Então você tem a idolatria do Estado e você também tem aqui uma quebra de um dos mandamentos, ou seja, não cobiçarás. Você também tem como modus operandi deles a mentira. Eles mentem descaradamente, contrariando o mandamento de não darás falso testemunho.
Eles também defendem que é possível termos aqui onde nós vivemos um paraíso, ou seja, o paraíso na Terra, por meio da intervenção do Estado e por meio do nosso próprio poder. Você vê aqui uma diminuição da soberania e do poder de Deus. Eles consideram a família como sendo uma entidade opressora, contrariando também o mandamento de honrar pai e mãe. Eles defendem o casamento gay, que contraria também a palavra de Deus, o tal do não adulterarás, porque a relação homossexual não é reconhecida como casamento perante a Bíblia, então logo é uma relação adúltera. Então, para isso aí vai embora. Eles têm várias e outras diversas espécies de pautas desse tipo que são contrárias à fé cristã. Por isso que nós dizemos e reafirmamos que há uma incompatibilidade entre essas ideias de esquerda e a fé cristã. Então a pergunta que não quer calar: a igreja presbiteriana persegue esquerdistas? Não. Mas ela vai sim, se ela for uma igreja séria, estar atenta a essas questões. Então, se a pessoa está chegando na igreja, está visitando a igreja e se declara com vontade de ser membro da igreja, ela vai ser perguntada se ela aceita as doutrinas da igreja e tudo mais, e principalmente a palavra de Deus, como a palavra de Deus sendo inerrante e etc. Se ele falar que não, eu defendo o aborto, ele vai ser impedido de se tornar membro da igreja. Então é isso que acontece. Então está aqui um esclarecimento, ficou até um pouco longo, mas eu gostaria muito de ter falado sobre esse assunto. Se ficou alguma dúvida aí, por gentileza, mande nos comentários. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.